Galera, hoje o bate-papo vai ser aqui com o Michel Mendes. A gente vai falar sobre mercado de tecnologia do Brasil versus Europa. Vão ter várias dicas. A gente vai falar, vai fazer comparativo. O Michel vai dar várias dicas falando sobre imigração. A gente vai falar sobre programa de estágio e várias tendências aí dos mercados. Então, vai ser muito massa. Michel, eu vou deixar você se apresentar aqui. Acho que até o primeiro slide aqui sou eu, mas acho que o pessoal que acompanha o canal aqui, eu não preciso me apresentar, já tá tudo aí, o pessoal já conhece. Eu vou deixar aqui para você se apresentar, falar um pouco aí da sua carreira, fica à vontade. Obrigado, Saulo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Michel Mendes. Como vocês podem ver, eu sou brasileiro, mas eu moro na Irlanda já tem 7 anos e meio, desde 2018. Mas eu trabalho assim desde o início da minha carreira com tecnologias Microsoft. Trabalhei para um parceiro no Brasil e consegui esse trabalho, né, e a empresa Banco Vista, etc., que me fez emigrar para a Irlanda e eu continuo aqui até hoje. Meu início de carreira eu comecei a trabalhar como desenvolvedor .NET, depois eu migrei para SharePoint, como a maioria da galera. Fiquei um tempo no SharePoint On-Prem, desenvolvendo web parts, e PowerShell, essas coisas, até que surgiu o SharePoint Online e aí eu comecei devagarzinho e colocando minhas mãos na Power Platform, começando a mexer um pouco com Power BI, com Power Automate, e depois eu comecei a mexer mais com Canvas Apps, até que de uma vez eu migrei definitivamente para Power Platform e hoje eu não mexo mais com SharePoint, eu só mexo com Power Platform e mais focado em Power Pages ultimamente, para falar a verdade. E Legal. igual o Saulo, sou MVP também em Microsoft, em Power Pages e na categoria Business Applications também. Já Pô, fui MVP de SharePoint no passado também, já fui de Power Apps e hoje de Power Pages. legal. Eu acho que o que você falou aí, tipo, tem uma galera grande que tem um perfil muito parecido, que começou no .NET, foi para Uhum. on-premise no SharePoint, depois foi para online e finalmente chegou no Power Platform ali. Acho que tem uma boa galera aí das antigas que seguiu o mesmo caminho, sempre Microsoft aí, né? E focando ultimamente mais em Power Platform e nada de SharePoint, né? É, querendo ou não, tipo, eu vejo assim, até nas empresas mesmo, assim, quando elas aderem ao Power Platform, acabam muitas vezes fazendo projetos usando o SharePoint como fonte de dados ali, por uma questão de licenciamento, quando os caras ainda estão conhecendo a plataforma e tudo, Uhum. mas quando eu vejo que à medida que começa a fazer projeto ali, que o pessoal começa a ver o potencial e as vantagens de ter as licenças premium e tudo mais, a galera meio que começa a deixar o SharePoint de lado e aí é só o Dataverse mesmo e fica muito melhor, né? Tipo, eu acho que Uhum. o desafio é você fazer aqueles primeiros projetos e mostrar o valor para aí sim o cliente partir para as licenças premium. Não sei a sua experiência aí, se você já conseguiu atender cliente que já ia direto para a licença premium de cara, logo na adesão da plataforma. Tem alguns que já eram premium, mas é porque eles vinham mais do Dynamics. Mas Ah, faz geralmente quem sentido. começa com SharePoint, eu acho que é importante mostrar o valor da plataforma, até porque a gente consegue fazer muitas coisas interessantes muito rápido. Só que Sim, aí a hora que eles começam a ver que há algumas limitações ou dificuldades exato. e que poderiam ser facilitadas só por ter a licença premium, então assim, acho que aí é o ponto para poder conseguir vender a licença premium, né? E Sem dúvida. expandir isso daí. Mas assim, eu vejo que aqui mais e mais os clientes, apesar de começarem com SharePoint, vários estão, de repente, mantém Migrando, projeto né? antigo que foi feito assim, estão migrando para Dataverse. Sim. Eu acho que é a tendência natural, assim. Boa. Inclusive, até em Então, questão de projetos também, sim, eu não sei se no Brasil, mas aqui eu vejo que está tendo muito mais projeto de Power Platform puro e não de desenvolvimento para SharePoint. sim. Mas é isso, Né? porque o pessoal tá pegando processos maiores. Eu lembro que no início, os processos que a gente automatizava eram processos mais simples, assim. E aí Uhum, depois que os caras falaram, mas se eu tiver a licença premium, eu consigo integrar com Salesforce? Consegue. Ah, eu consigo fazer algumas coisas com SAP? Consegue. Aí o pessoal mudou o olhar, assim, e começou a querer fazer projetos mais elaborados, projetos que têm integrações e tudo mais. E aí, depois que o cara experimenta ali a licença premium e tudo que dá pra fazer, o cara não volta mais. é, com certeza. E sem contar a questão de deploy, né? Tipo, você ter múltiplos É, ambientes, a facilidade do deploy. Nossa, isso aí gera muito valor, a questão de governança.
Depois que o cliente visualiza isso, ele não quer nem saber mais E era muito, querendo ou não, às vezes a gente precisava de fazer muita gambiarra para conseguir fazer deploy para conseguir fazer só com deploy. SharePoint. Não, não gambiarra, vamos dizer, mas tipo, o que a gente tinha que usar um PNP script, lá, fazer um PowerShell para extrair a Sim, estrutura do site, depois fazer o deploy para outro site era uma destino, coisa que dava trabalho, né, cara? Você tinha que dá conferir, trabalho pra caramba. dava trabalho. E outra coisa, às vezes você atende um cliente global, você não tem essa autonomia para poder rodar esse tipo de script, por exemplo. Verdade. Então você tem que abrir chamado, leva tempo. Tem cliente que nem permite esse tipo de coisa. Então, quando você sai desse formato, vai para o Dataverse, é muito mais fácil. Tipo, você cria suas tabelinhas ali, o deploy leva as tabelas automáticas, tá tudo certo. Não, e até o tipo de mudança, do tipo assim, você vai remover coluna, remover algo que você fez deploy para outro ambiente. Quando você usa Dataverse Imagina você é muito fazer simples. que nem o cliente que eu atendo hoje, são 4 ambientes. Então tem dev, teste, UAT e prod. Imagina você no SharePoint fazendo isso. Cara, É um inferno. já vi muito em projeto SharePoint, do tipo assim, sei lá, os content types e as colunas estão fora de sincronização entre os ambientes, entre É, os sites. não, Foda, tipo, é uma cara. vida difícil. No mínimo eu posso dizer que é uma vida difícil, Desafiadora. né? Sem dúvida. Mas beleza, vamos entrar aqui então. Galera, o que a gente separou aqui, tá? Em tópicos. A gente vai falar bem mais do que isso aqui, provavelmente. Mas em tópicos, a gente vai falar um pouco sobre mercado, o que que a gente está percebendo, é, como que está o mercado, o que que as empresas estão fazendo, quais as tecnologias Microsoft que estão mais em evidência, por exemplo. Então a gente vai falar um pouco do mercado, se tá, o mercado tá como antes do Covid. Eu costumo dividir o mundo agora em antes do Covid e depois do Covid, né? Como que estava o mercado antes do Covid? Como que ele tá agora, né? Tá igual? O que que Depois do mudou? Covid, depois do É, AI também. e Inteligência ainda tem artificial. essa nova variável agora, né? Mas enfim, então o Michel vai falar pra gente aqui da experiência dele de imigração, isso que vai ser bem interessante. A gente quer falar sobre programas de estágio e trainee, isso é uma coisa que é tipo uma causa que eu defendo ali no LinkedIn. Eu sempre estou falando sobre isso, as mudanças que eu percebo em pequenas empresas, grandes empresas. Então a gente vai falar dos programas de estágio, a gente vai falar, vai ter dicas, tá, sobre tudo isso que a gente vai falar aqui. Vamos falar dos perfis profissionais, que está tudo meio que relacionado com a obsessão das empresas pelo perfil sênior, os fake seniors e outras coisas mais que o mercado, tudo vai acontecendo, né? A gente vai falar um pouco sobre salário. Sei que todo mundo é bem curioso também com essa questão de salário. A gente vai falar de uma perspectiva de range, né? Tipo, de tanto a tanto por perfil e tudo mais. E aí a gente encerra. Então, mais ou menos vai ser essa aqui a agenda. Michel, vamos começar pelo mercado, vai. Como que você percebe aí o mercado europeu? Como que tá? Tá agitado? Não tá? O que você percebe que você pode compartilhar com a gente? Olha, eu acho que quando eu vim pra cá era muito mais agitado, tinha muito mais vagas. Certo. Mentira. Tinha muito mais vagas, na pandemia aumentou mais ainda. Aham. Um ponto a considerar. Depois, com a desaceleração da pandemia, as coisas acalmaram um pouco. Eu acho que agora, assim, conversando, eu falo com alguns amigos, às vezes, especialmente quem trabalha aqui, tem a modalidade que a gente chama de contractor, que é tipo PJ, né? O cara tem um contrato direto Sim, com a empresa. Já me falaram que para contractor está um pouco mais difícil de conseguir oportunidades entre um projeto e outro. Porque antes eles conseguiam uma vaga em uma semana, agora está levando um mês, 3 semanas. E, na minha já opinião, eu acho que percebe que tá desacelerado, né? é um pouco o foco parece que está mudando um pouco para a parte de inteligência artificial e também tem muito tipo de demanda, né? Além de contratar o cara com especialidade em inteligência artificial, tem várias demandas que precisava de alguém para fazer e agora a própria Microsoft já tem algum facilitador para automatizar também. Sim. Então, eu acho que deu uma desaquecida no momento. Inclusive, assim, É. eu via oportunidades, muito mais oportunidades de empresas dispostas a bancar visto para pessoas imigrarem 7 anos Aham. atrás, e hoje isso não está tão comum. Geralmente as vagas que eu vejo estão todas assim, a pessoa já precisa de ter cidadania ou algum visto vaga. É. Eu vejo assim que não tem muita diferença do que eu tô percebendo aqui no Brasil. Acho que a galera que também tá acompanhando sabe que tá assim. Antes da pandemia, o mercado estava assim mais aquecido.
com a pandemia, sem dúvida, as empresas começaram a contratar, eu diria até assim, sem critério, assim, Sim, tipo, sem critério, literalmente, assim. E isso, quando passou a pandemia, eu vi que se tornou um problema para as empresas. Não é à toa que as Big Techs todas demitiram ali aquelas demissões em massa, né? 10%, 15% e por aí vai, né? Então, eu vejo que não está tão aquecido mais. Até eu sinto pelo LinkedIn as propostas que ficavam me mandando ali no privado, né? Diminuiu bastante. Então você percebe, né? você Pra mim sente no também. seu dia a dia também que diminuiu. O que você comentou, meu, eu lembro que aqui em São Paulo, o pessoal do Canadá, por exemplo, a empresa ela marcava entrevistas tipo, uma galera assim, tipo, e eles vinham e entrevistavam Ah, tipo 100 pessoas, 200 pessoas de uma vez só. E todo mundo falando Canadá, Canadá. É, Portugal nem se fala, a quantidade de pessoas, vários amigos meus, inclusive, foram para Portugal antes da pandemia, estava muito aquecido. E hoje eu vejo, assim, bem menos, assim. Então, eu acho que. é, eu não sei, eu não gosto de falar assim, o mercado está saturado. Eu não acho que seja isso. Eu acho que o mercado está vivendo uma mudança. E aí eu não é, consigo visualizar ainda que pé que tá essa mudança e para onde que tá indo, assim, tipo. não, eu acho que pessoas boas de serviço vão ter oportunidade sempre. Tem gente que às vezes tem certa dificuldade para conseguir mesmo assim, né? Não sei, de repente no calhou de achar uma boa oportunidade quando perdeu o emprego. Mas a questão da pandemia que você falou eu acho que foi algo que marcou muito do tipo, tinha tanta gente, tanta vaga e pouca gente para preencher vagas que contrataram tipo, a régua para poder Exato. contratar o nível da galera que entrou, de repente não estava suficiente. E agora, como tem tudo, sei lá, como tem ferramenta de AI, tipo GitHub Copilot, tem várias ferramentas que a galera pode usar para acelerar o desenvolvimento. De repente, um cara muito bom já equivale a três medianos, né? Sim. Dessa galera que veio na Eu pandemia. vejo que aconteceu literalmente isso. De repente, as empresas subiram muito a régua, porque, tipo, comparado como estava no Covid e agora, às vezes eu vejo um perfil de vaga assim, olha assim, eu falo, meu, eu tenho 17 anos de experiência, será que eu posso me candidatar para essa vaga? Quando eu olho, tipo, aquela lista assim, eu falo, caramba. Tipo, o cara, a empresa tá procurando um Severino, assim, o cara tem que saber de Uhum, tudo, assim, tipo, já dá pra perceber que aquele cara, ele vai entrar num contexto ali que ele vai fazer o levantamento de requisitos, ele vai especificar, ele vai desenvolver, ele vai implantar e vai manter. Ele vai fazer uhum. todo o ciclo do desenvolvimento do software, né? Tipo, então deu pra notar essa diferença aí no mercado. Então, nesse ponto eu percebo que está meio que igual aí a sua visão Europa e aqui está bem parecido. Tem um Cara, ponto e também que é essa. interessante. Não, não, pode falar. Só ia falar assim que essa parte de imigração também, independente das oportunidades, eu acho que era uma tendência maior das pessoas quererem imigrar quando não existia muita oportunidade de trabalho remoto. Mas no Brasil eu vejo muita gente falando que consegue trabalho para os Estados Unidos, por exemplo, remoto, que é muito mais Exato. lucro, né? Porque você tem uma despesa, né, convertendo dólar para real, o custo de vida, se a pessoa especialmente consegue uma casa no interior, por exemplo, dá Nossa, para isso viver aí é muito uma bem, coisa, entendeu? por exemplo, que virou tendência. A pessoa É, que sempre quis morar no interior, ter aquela tranquilidade, ter uma casa dos sonhos ali e tal, com uma piscina, aquela coisa e tal. Hoje ele consegue, através de uma vaga remota, realizar isso, né? pois é. Isso foi uma coisa que eu falo assim, cara, é esquisito falar as coisas positivas que o Covid trouxe. Mas ele trouxe muitas coisas positivas. Eu acho que a questão do trabalho remoto, o próprio trabalho híbrido, tá? Eu sei que muitas empresas começaram a se esquivar um pouco do remoto, do home office full, e começaram a fazer o tal do híbrido, né? Então, mas mesmo o híbrido é uma grande vitória para muita gente, principalmente quando você pega grandes capitais, que o cara fica ali 2 horas no trânsito para chegar no trabalho, e agora ele consegue ficar 2 dias em casa, e ele pode escolher os Uhum. dias. Então eu vejo que essa mudança que aconteceu no mercado, que meio que foi em função do Covid ali, foi muito positiva, assim, Eu sem também dúvida. concordo contigo, sim. Pena que estão querendo dar para trás um pouco, mas já Estão foi uma grande recuando e vitória. tal, mas enfim, né? Michel, essa questão da imigração, cara, a gente até meio que já começou a falar um pouco.
estava bem mais em evidência. Eu vejo assim, vários amigos meus foram para Portugal, Espanha, enfim, vários outros países aí. Tava bem mais fácil. Mas agora, como que você percebe isso assim? É, porque tava indo uma galera em escala, os números Uhum. assim já tava entrando em dezenas de milhares, assim, considerando todos os brasileiros indo para vários países, né? Você percebe isso assim no seu contexto? Que tá vindo esse monte de gente ainda? Não? Como Não. que você. O que eu vejo é o seguinte, olha, na época que eu vim, são as mesmas possibilidades até hoje, mas eram na verdade, três possibilidades, né? A primeira é, se você tem cidadania europeia para você morar na Europa, por exemplo, eu vou falar o caso da Europa, tá, cara? Porque, Aham, obviamente, Estados Unidos, Canadá e tal, um pouco, essas regras de imigração vão ser um pouco diferentes. Não existe sim, esse esquema de, igual na Europa, se o cara tem cidadania italiana, se o cara tem cidadania portuguesa, ele pode morar na Irlanda se ele quiser, ele pode morar na sim, Holanda se ele quiser. Não precisa de ter visto nem nada, né? Então, exato. o caso mais fácil é esse. O cara que já tem a cidadania, ele simplesmente pode fazer entrevista remota, arrumar um emprego, vem, ou então vem, depois arruma um emprego, era tranquilo. E eu acho que continua sendo ok para essas pessoas hoje, porque se o cara já tem visto, se tem cidadania, tipo, tanto faz para as empresas, não tem dificuldade alguma para contratar eles. Sim, A outra opção que eu vejo muita gente do Brasil fazer é vem fazer intercâmbio para estudar inglês ou fazer uma faculdade e depois tenta arrumar um emprego como estagiário. Por exemplo, se o cara eu já vi pessoas, né, que já tinham uma experiência muito boa, mas não tinham inglês, veio, ficou estudando inglês, conseguiu um trabalho em meio período para trabalhar como tipo estágio, aham, e a empresa gostou muito dele e patrocinou o visto. Tem essa sim, possibilidade também. De repente, até é mais tranquilo de conseguir do que a terceira, que foi como eu vim, que era assim, fazer entrevista remoto, a empresa estava disposta a te contratar, patrocina o visto e você vem. Eu acho que hoje está uhum, menos comum isso. Eles estão pegando geralmente quem já tem o visto que tem cidadania ou é casado com quem tem cidadania, ou sim, alguém que, tipo, está disposto a fazendo algum um curso, trabalha meio período, só que, obviamente, o salário é baixo, eles vão experimentar e fazer, tipo, um test drive com a pessoa lógico, para ver lógico, se né? está dando tudo certo, entendeu? Sim, E, só que, assim, um ponto interessante também é, eu vejo acontecer isso com pessoas que já têm experiência. É muito difícil, eu não conheço quase ninguém que, tipo, nossa, a pessoa veio com zero experiência e só porque fez inglês ou fez uma faculdade aqui, conseguiu um emprego de maneira muito fácil. A não sei que teve indicação, coisa do tipo, né? Mas aham. não é tão fácil assim. Geralmente as Normalmente empresas. são pessoas mais experientes, né? Geralmente é de pleno para sênior mesmo. Sim. Eu acho que se Meus for. amigos que foram, eles, tipo, eram sênior. Ou então aquele pleno que já tá a um passo mesmo de. Já faz o que o sênior faz, só não é oficialmente um sênior, vamos dizer assim. É, é isso mesmo. Uma pessoa que tem, sei lá, pelo menos uns 7 anos de experiência por aí. Sim. Já fez vários projetos, tem Uhum. arrojado, tal, se vira sozinho. Se tiver que dar um projeto pro cara fazer low code ponta a ponta, desde a análise o cara faz, enfim. Só que aí que tá. O único dificultador que eu vejo às vezes pro brasileiro é. Isso até para mim, porque eu fiz curso de inglês. Eu estudei quando eu era adolescente, cara. Eu tava sempre praticando, vendo vídeos, lendo conteúdo em inglês, mas eu falava muito pouco. Fiz Sim, entrevista e passei, só que assim, na entrevista o cara fala um pouco mais devagar, você consegue conversar tranquilo. Quando eu sim, cheguei aqui na minha primeira semana, minha primeira reunião, tudo em inglês, e o sotaque do irlandês é muito diferente do que a gente é acostumado a ouvir, porque a gente estuda no Brasil inglês americano. sim. Cara, eu passei aperto tempo até adaptar. Então, assim, Mas esse, eu acho esse é que um todo dificultador. mundo, assim, todo mundo que eu converso, todo mundo fala a mesma coisa, passou aperto. Principalmente quando você senta com um cliente, que ele vai te falar de negócio. É Uhum. diferente de você sentar com um par seu lá, técnico, e falar de tecnologia. Aí a conversa normalmente flui mais tranquilo. Agora, quando o cliente vai te falar de negócio, que aí vai exigir um vocabulário mais específico e tudo mais, é aí que a coisa fica um pouco difícil, né? Mas assim, com o tempo se ajeita. Mas, Sim. mas requer adaptação, sim. Eu vejo assim, minha visão aqui, até mesma coisa. O meu termômetro, acho que até que agora eu tô postando menos no LinkedIn e tudo, então eu não tô com muita visibilidade ali na rede mais, mas quando eu era muito ativo, eu recebia muitas propostas de emprego, e essas propostas vinham muitas vezes de Portugal. E aí, Hum, tipo, de repente, isso cessou muito, assim.
E aí eu falei, pô, será que é porque eu não tô ativo ou será porque teve uma mudança realmente no mercado? Aí eu fui conversar com os meus amigos que moram em Lisboa, Porto e tal, porque as consultorias deles é que normalmente recrutam no Brasil, né? Uhum. A própria Inter, por exemplo, que é uma que recruta muito no Brasil, tem vários brasileiros que trabalham lá. Já ouvi falar dela. Pois é, e aí o pessoal falando não, tipo, reduziu mesmo. Aí eu falei, ah, então, tipo, você percebe que é uma movimentação do mercado mesmo. Tipo, é menos aquecido, vamos dizer assim, né? Mas o que você está Até, falando, assim, não é só de fora, são vagas do Brasil também, né? sim, sim, não só de fora, mas do Brasil também. No Brasil você percebe, por exemplo, quando você vai na própria pesquisa ali do LinkedIn de vagas, você Uhum. vê que tem vagas, mas se você olhar bem a data que a candidatura foi lançada ali, são vagas que já estão abertas há muito tempo. Teve uma época que eu ficava tentando ajudar o pessoal, tipo assim, eu conhecia algumas empresas e eu ficava tentando ajudar é, alguns alunos, por exemplo, a conseguir vagas de estágio ou vagas de júnior, por exemplo, nas empresas. E você via que, tipo assim, tava tendo mais oportunidade, vamos dizer assim. E de repente, as exigências, até do tipo pedir certificação para júnior, por exemplo, senão não tem nem a possibilidade do cara ser entrevistado. Eu falei, não, é sério, tipo, o cara tem que ser certificado, júnior certificado, para poder cair na peneira para ir para entrevista. É, isso mesmo. Tem que ter certificação júnior para passar na peneira para ir para entrevista. Eu falei, caramba. Nossa É, senhora, o isso nível é subiu bem o mesmo. oposto, isso é bem o oposto do que estava acontecendo no período do Covid, né? Que basicamente você fazia um curso na Udemy e já podia se declarar alguma coisa ali e já se candidatar a alguma vaga, né? O cara fez um flow, já arrumava emprego, né, cara? Né? Antigamente. Tipo isso. Mas assim, eu vejo que tanto as vagas de imigração procurando brasileiros para ir para fora diminuíram, quanto as vagas internas, Brasil mesmo, assim. Eu vejo até a consultoria que eu trabalho, assim, que eu vejo as vagas lá, é, tá diferente. Tipo, Uhum. as empresas tinham times maiores, você percebe que os times estão ficando mais enxutos, assim. Eu também tô com essa percepção, cara. Legal. É, agora, esse é um assunto que é uma das coisas que eu mais falo ali no LinkedIn, que é a questão dos programas de estágio, Uhum. trainee, oportunidades para quem está começando, porque nos últimos, acho que sei lá, vai uns 2, 3 anos pra cá que isso ficou mais presente pra mim. Até acho que muito porque eu conheço muita gente que é aluno lá do meu curso na Udemy, na Hotmart também. Gente que tá na faculdade, gente que tá começando e tem muitas barreiras, muitas dificuldades para conseguir o primeiro, né? O primeiro é sempre mais difícil, né? Eu queria que você falasse, cara, assim, como que você tem visto isso aí na Europa? Questão de programas de estágio, não só de empresas grandes, mas se você tiver alguma experiência com empresas menores também, o pessoal tem feito esses programas de estágio com o objetivo de capacitar, de pegar uma pessoa ali para ensinar a Tem. cultura daquela pessoa, a cultura da empresa para aquela pessoa, para depois ela ser efetivada. Você tem visto esses programas? Como que você percebe isso aí? Eu vou te falar o que eu tô vendo, tá? Não é a verdade absoluta, porque assim, eu sei que Aham. Não, existe programa de é o estágio que a gente assim, vê, vai, vamos dizer assim. É o que é você o tá que eu vendo. percebo, mas tem um problema, assim, eu sei que esse programa de estágio, o que eu já vi acontecer são duas coisas. Primeiro ou é o cara, eles vão contratar alguém que é naquelas condições que eu falei, que é tipo assim, a pessoa está estudando em inglês e vai trabalhar meio período, mas a pessoa já é foda na área e só está melhorando o inglês. E ela, tipo, Aham, vem do Brasil e consegue emprego, beleza. Mas agora, para quem está fazendo faculdade aqui, eu já vi em alguns lugares, né, em consultoria menor, ou até em órgão público, em alguns clientes que eu já trabalhei, existem sim programas de estágio, mas eles vão pegar, obviamente, pessoas que estão se formando nas faculdades aqui, e uhum. geralmente quem é irlandês, não imigrantes. Imigrantes não. Eu não, Sim. pode ser que eu estou errado, mas eu não vejo. Porque Faz só geralmente, assim, sentido.
faz sentido. Se você É, for ver, já é difícil a primeira oportunidade dentro do seu próprio país e tal. Você abrir essas oportunidades que são restritas para imigrantes, né? porque assim, há condições de, por exemplo, você no Brasil junta uma grana e vai estudar ciência da computação, ciência da computação por aqui. Mas eu acredito que a oportunidade para quem faz isso é mais difícil do que para quem é filho de irlandês e está fazendo computação aqui, entendeu? Pelo Uhum. menos essa visão que eu tenho. Trainee, não vejo programa de trainee em si, mas existem os que eles falam de. É outro nome, né? Mas é a mesma coisa. Chama de graduate program, que é tipo o recém-graduado. Então eles Aham. entram e tem 3 meses de aprendizado, vão ver qual área da empresa que eles vão poder atuar e coisa Sim, do tipo. sim. Bem o Eu acho que programa isso de trainee normal. Uhum. tem isso em empresas grandes e em empresas pequenas. Mas do mesmo jeito, eu vi que existe esse programa, mas a maioria da galera que entra é pessoal nativo daqui. Entendi. Pessoal É, recém-formado que é nativo. Sim, pode ser que eu estou errado, uhum. mas até então eu nunca vi ninguém que não enquadra nesse perfil. O que eu vejo assim no Brasil com relação ao primeiro ali programa de estágio é que quando eu vim para São Paulo, por exemplo, os programas de estágio não eram uma coisa só de empresas grandes. Você tinha empresas pequenas, pequenas assim, mais de 50 funcionários, de 50 a 100, de Uhum, 50 a 200, nesse patamar assim, que faziam programas de estágio, pelo menos uma vez por ano. E o objetivo ali era trazer aquela pessoa, ela poderia estar ali no terceiro, quarto período da faculdade. A própria empresa, quando eu vim para São Paulo, fazia muito isso. Então ele abria ali umas 10 vagas para um programa de estágio, por exemplo. Eles vinham, a gente que tinha um perfil tipo pleno ou sênior, tinha uma parte do nosso dia, 1 hora, 2 horas, às vezes, que era utilizado para capacitar essas uhum, pessoas. Então a gente tinha um conteúdo que eles durante o dia ali, durante o estágio deles, eles ficavam praticando e fazendo e aprendendo, e eles tinham pelo menos 1 hora por dia de um sênior ou de um pleno ligeiro para tirar as dúvidas deles assim, e era um programa de estágio muito eficiente, tipo, é quando eu, interessante. e não era exclusivo dessa empresa que eu trabalhava, não. Era uma tendência. Tipo, a maioria das consultorias de São Paulo tinham esse tipo de programa. Não era só questão técnica que era ensinado, mas o cara, como estava entrando bem no início, a cultura da empresa também era passada para o cara. Os valores ali da empresa, tipo, se é uma empresa que é mais acirrada, mais focada em resultado, ou se é uma empresa que favorece mais a questão de ter um bom clima ali, né? Não é tanta pressão, os projetos são para clientes que porque é diferente você trabalhar no mercado financeiro, por exemplo, e trabalhar num mercado de educação. Os Uhum, timings ali do negócio são diferentes, né? O mercado de educação ele tem os períodos que a coisa fica feia, que é quando tá virando o ano que eles têm que vender os produtos novos para as escolas, né, por exemplo. Então, durante o ano você vai desenvolvendo ali com uma certa tranquilidade e aí, se você falhar no planejamento, no finalzinho do ano você tem que uhum, apertar um pouco a velocidade, né? Mas o que eu noto, assim, de programas de estágio, ele não era uma coisa exclusiva de grandes empresas. Empresas de 50 a 100 funcionários faziam programas de estágio. Inclusive, algumas pessoas que são proprietários dessa empresa, são sócios, eu converso com eles e falo, a sua empresa fazia, né, programa de estágio. E aí, eu tô precisando indicar um monte de gente. uhum, E cadê o programa de estágio, né? Então, tipo assim, uma coisa, se colocando no lugar do empresário também, né? Mudou muito a mentalidade da galera, assim. Então, o pessoal mais das antigas, ele era, vamos dizer assim, é até meio esquisito falar isso, mas ele ficava mais tempo na empresa, vamos dizer assim. é Então, ele verdade. entrava para o programa de estágio, ele aprendia muito ali, e ele tinha uma certa coisa, uma certa identificação com a empresa, e ele ficava por mais tempo. Porque, querendo ou não, o programa de estágio é um investimento que a empresa faz, né? E que ela precisa ter retorno. E o que que é o retorno para a empresa que faz o programa de estágio? É o cara ficar na empresa. Se o cara aprende tudo e vai embora, a empresa só investiu nele, ele adquiriu experiência e foi trabalhar em outra empresa, entendeu? Então isso é uma coisa assim que eu sempre tento conversar e ver os dois lados, né? Então eu percebo que reduziu muito essa questão dos programas de estágio nas pequenas empresas
E hoje eu vejo mais, não que eu vejo mais, mas quando eu vejo em empresas grandes. E normalmente é uma vez por ano, perdeu, acabou, É isso mesmo. game over. Eu acho que por aqui também é tipo uma vez por ano que abre isso e é isso aí. E é assim, por agora, ser empresas grandes é aquela coisa, meu amigo, é pior do que passar no ITA aqui em São Paulo. Tipo, é muito concorrido, entendeu? São empresas grandes que abrem ali 40 oportunidades, você tem, sei lá, 2.000 pessoas participando ali daquela primeira peneira, entendeu? Às vezes até maior esse número aí. Eu não sei se isso tem a ver com o mercado ter falado: olha, galera, a área de TI é uma maravilha, vamos todo mundo fazer TI. E as pessoas acabaram escolhendo tecnologia pela motivação errada, muitas vezes, né? Tem um Enfim, pouco disso também, porque a galera acha que TI dá grana e de repente nem gosta da área. Sei lá, tem exatamente. muita gente formada, de repente sem qualificação. Eu vejo uma coisa que eu até falo muitas vezes para os alunos, assim, eu falo, cara, você não pode, de maneira alguma, pro cenário Brasil. Eu sei que na Europa tem alguns lugares que é até um pouco diferente isso, mas cenário Brasil, você não pode terminar a faculdade sem ter feito o seu estágio na empresa de jeito nenhum. Se você terminar a faculdade sem ter feito um estágio, já vai ficar muito difícil para você ingressar Uhum, no mercado. O cara já vai olhar assim, mas você tá formado, não fez nenhum estágio, já começa a ficar complicado. Trainee, eu nem me arrisco a falar, assim, programa de trainee que eu vejo hoje, só empresa global aqui no Brasil, tipo, empresa que existe em pelo menos 50 países ou mais, uhum. tipo, que ainda faz programa de trainee, é uma coisa já que ficou mais executiva, assim, às vezes a vaga de trainee já é para um cara que nem faz muito sentido na área de TI, por exemplo, o programa de trainee. Uhum. Hoje, eu não vejo programa de trainee para a área de tecnologia hoje. Eu vejo programa de trainee para outras áreas mais estratégicas, tipo marketing, alguma coisa mais voltado para coisas executivas, vamos dizer assim. É Coisas verdade. relacionadas à operação, esse tipo de coisa, eu não vejo mais. Isso é verdade, cara. Eu também não tenho visto falar, não. Assim, por aqui é diferente, igual eu te falei, mas do Brasil, realmente. Eu tenho muito. Tenho contato com muita gente do Brasil, né? Tem conexão com muita gente no Brasil no LinkedIn. Não tenho visto nada nesse É, aspecto mesmo. uma dica que eu Verdade. costumo dar pra galera assim é, meu, você terminou o segundo período, vai iniciar o terceiro, é um excelente momento para você começar a sua batalha ali para conseguir a sua primeira vaga. Acho que antes do terceiro período, a não ser que você seja muito ligeiro, já esteja estudando por Uhum, fora, faça cursos por fora enquanto está fazendo a faculdade e tudo mais, se você for esse perfil autodidata e tal, você pode até tentar uma vaga de estágio antes de ir para o terceiro período. Agora, se você está seguindo a faculdade, então você fez vestibular, entrou para a faculdade, você não tem nenhuma experiência, está aprendendo sobre tecnologia na faculdade, eu indicaria para a galera, terceiro período eu acho que é um momento bom. Você já aprendeu lógica ali, já começou, às vezes, dependendo da grade, viu um pouquinho de orientação a objeto e tal. Então, já dá para você arriscar ali e tentar uma vaga. Não deixa passar muito tempo, porque senão eu vou te começa contar a uma experiência complicar. minha referente a isso, porque na faculdade que eu fiz o estágio não era obrigatório. Então até comecei a fazer, só que apertou muito na época e hoje eu me arrependo de ter desistido. No final, assim, tá bom, arrependo, modo de falar, porque as coisas aconteceram como tinha que ser, né? Mas Sim, eu demorei, eu fiquei alguns meses procurando emprego quando eu me formei por isso, porque geralmente pediam experiência e eu não tinha. Só que exatamente. aí o emprego que eu consegui foi como trainee, que me deu a oportunidade de fazer 3 meses de treinamento. Eu entrei como júnior Sim. e deslanchei depois, entendeu? Mas hoje é uma É. coisa que não tá tão comum, né? Então, E assim, provavelmente você deve ter entrado já numa grande empresa, provavelmente, né? Tipo, quando você estava formado, pegou o trainee, foi numa média empresa, como foi? médio Grande, porte, uns média? 100, 200 funcionários. Ah, Mas a legal. empresa tinha muito essa cultura de contratar Era a pessoas cultura da empresa, né? recém-formadas. É. Legal. É, Só que eu acho que cortaram um pouco isso por causa dessa história das pessoas entrarem na empresa, ficam, sei lá, 1, 2 anos, depois saem, E olha que sabe? você foi bem generoso com 2 anos, tá? É. Porque a galera mais nova hoje, gente, tipo, tá muito. É como se fosse uma ansiedade, assim, tipo, eu falo isso pra alguns alunos, falo, cara, não tem como você sentir uma empresa
Com 6 meses. A não Não, ser que muito seja alguma pouco. coisa muito bizarro, tipo, sei lá, tipo, você foi ofendido dentro da empresa, aconteceu alguma coisa meio drástica, mas assim, perceber a empresa leva um tempo. Até porque às vezes você cai ali com uma gestão, mas depois de 6 meses você troca de gestão. Então você não pode tirar conclusões precipitadas. É Tipo, verdade. você não pode ser ansioso assim, a esse ponto. Ah, eu preciso. Não, aqui eu não tô vendo o futuro aqui. Então já vou sair logo e vou para outro lugar. Não, não é assim. Tipo, Mas o problema é a mentalidade da galera de hoje, né? Que eu acho que, né, o pessoal fica zoando que é a geração TikTok, mas tá pois acostumado é. tudo muito imediato, cara. Então, assim, Eu falo isso, eu sei que a gente está vivendo num momento ansioso, que a gente quer tudo para ontem e tudo mais, mas do ponto de vista profissional, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais paciente, porque senão você pode acabar perdendo uma oportunidade. Uma coisa que era comum, teve uma época que eu trabalhei numa empresa que os sócios reclamavam que era assim: meu, o cara recebeu uma proposta para ganhar R$ 500 a mais e foi embora. Ele não quis nem conversar, tipo, não, R$ 500 a uhum. mais, eu tô indo embora. Tipo, e aí a gente tentava conversar com ele, não, mas você está analisando todos os pontos? Como que é lá? O que que você vai fazer lá? Quais são as oportunidades que você viu que você vai ter lá que você não tem aqui? Você está analisando tudo ou você está olhando só para os R$ 500 a mais que você vai receber, entendeu? Às vezes tem benefícios, tem a localização da empresa que vai gastar mais tempo no trânsito para chegar na empresa também, Meu, entendeu? são muitos fatores. Não é uma decisão fácil para você tomar pensando só no dinheiro. É complicado, mas beleza. É, Fica a mas eu acho dica que aí, isso... galera. Não sejam tão ansiosos, tipo. Cara, agora vem um ponto que esse pra mim é polêmico, tá? Perfis profissionais. É, Nossa, isso toda a minha carreira, esse assunto. Ah, você é júnior? Você é pleno? Você é Uhum, sênior? O que que caracteriza essa posição, né? Tipo, eu lembro que quando eu vim para São Paulo, na empresa que eu vim, uma das discussões que tiveram e muito na empresa era justamente a empresa ter um plano muito claro das exigências, dos requisitos para determinar o perfil profissional. É só tempo? Ah, então se eu tenho 6 anos eu já sou sênior? Se eu tenho 7 anos eu já sou sênior? Não. Como que é isso aí na Europa? Assim, como que você percebe que as empresas lidam com a questão sênior? O que que caracteriza um cara ser sênior, ser pleno, ser júnior, assim, de maneira geral? boa pergunta. Eu tô pensando aqui. Eu acho que é um pouco parecido com o que é no Brasil, cara. Mas, deixa eu pensar um pouco. Porque assim, eu vejo duas coisas, né? É toda uma combinação de habilidades. Pode ser que tenha aquele cara que ele chegou a ser sênior porque ele é tipo um desenvolvedor mega, mega, mega foda, extremamente acima da média. Sim, Pode ter outro que, eu falo assim, até no quesito de, por exemplo, aquela pessoa que é tão foda em programação que ela sabe de cor e salteado tudo aquilo, complexidade de algoritmo, otimização de sim, tudo. E às vezes nem todo mundo precisa de um perfil assim, só que, por exemplo, de repente precisa de um cara mais versátil também. Que é aquele cara que, tá, ele sabe codar também, mas ele sabe ali conversar com o cliente, ele sabe conduzir uma exato. reunião. E acho que Uhum. aqui, pelo menos aqui, eu vejo que é mais valorizado como sênior quem tem esse perfil de chegar. Tipo, eu sei, eu entendo o negócio. Eu não vou simplesmente olhar na minha frente e fazer a tarefa que eu recebi da maneira mais foda possível, mas eu já vejo assim, olhando com uma visão, como é que eu vou te falar? Uma visão mais sistêmica de como é que como aquilo afeta Entender todo o como meu aquilo afeta o projeto, negócio, né? como conecta em tudo, sabe? Aham. Para mim, eu vejo mais como sênior quem tem esse perfil, porque eu acho assim, a habilidade técnica se treina com o tempo. Se Uhum. ele de repente precisa melhorar um pouco alguma coisa de programação, o cara faz algum curso mais que, né, eu falo assim, todo mundo, por mais que seja sênior, ainda sempre tem que aprender alguma coisa, né? Você Com a tá evolução da sempre, tecnologia. sempre tem que estar estudando, ainda mais hoje em dia, tipo, não para, né? Mas assim, eu acho que, sei lá, o ponto que para mim colocaria o cara mais como sênior é isso, essa versatilidade e independência. Sim. Porque o cara consegue chegar, conversar e tem, tipo assim, saber propor soluções também, né?
Assim, é difícil também falar que eu tô falando com o perfil de um sênior que vem de consultoria. É um pouco diferente, né? Não, De mas assim, repente a empresa quer só é a dev, sua dev. experiência mesmo, porque esse É. assunto é muito vasto, tem muitas frentes, né? Mas assim, como que você percebe isso? Eu acho que muito do que você falou aí é o que eu vejo também. Isso é uma briga, assim, que eu acho que vai continuar existindo eterna. Quando eu vim para São Paulo, na empresa que eu estava, os devs estavam meio irritados, assim, e todo mundo queria mais clareza por parte da empresa, qual era o critério para distribuir as pessoas entre júnior, pleno e sênior. Não era aquelas mega empresas que tem pleno um, pleno 2, Uhum, pleno 3. Não era isso, era júnior, pleno e sênior. E aí a empresa fez uma apresentação, montou um PowerPoint lá e colocou, apresentou para todo o time, assim, para a empresa toda, como eles encaravam. E aí tinha lá, por exemplo, eu lembro que na época tinha sim a quantidade de tempo, tinha sim questão de projetos que você tinha feito, se você já tinha feito uhum, projetos complexos, com um time grande, se você já tinha interagido com uma equipe grande, se você era capaz, por exemplo, de conduzir um projeto ponta a ponta. É muito comum no cenário low code você ter um profissional, que é um profissional que as empresas querem muito, que é o profissional sênior que conduz o projeto ponta a ponta. Que o cliente vai uhum. pegar ele, vai colocar ele, a consultoria vai pegar ele, vai alocar ele dentro de um cliente e ele vai fazer o projeto ponta a ponta. Tipo um consultor independente sozinho, sem ninguém abaixo dele Sozinho. mesmo, né? Isso é Sim, muito, muito aqui é comum. muito comum também. Isso é muito comum. Então, assim, o que que eu vejo? Se a gente fosse explicar para a galera aqui, de uma maneira genérica, vai. O júnior é aquele cara, no meu ver, que ele não pode ter responsabilidade de entrega. Então, eu não vou pegar um projeto e vou dar para o júnior e falar assim, cara, isso aqui é seu projeto, você vai tocar ele e a data de entrega é tal e pronto. Então, tipo, o júnior eu nunca vi acontecer isso. Então, o júnior ele tem que ser capaz de realizar algumas atividades com supervisão ali de um pleno, por exemplo. Quando ele tiver dúvida, quando ele travar, ele conversa com um pleno, o pleno, não, faz isso aqui que você vai conseguir deslanchar e tal. E aí o júnior vai sempre ter um par. Nunca vai ter um júnior trabalhando sozinho, assim, no meu ver, assim. No mínimo vai ter que ter um pleno ali que vai ser o par dele. O pleno já, no meu ver, sendo bem simplista, né? O pleno ele já teria condições de tocar um projeto, por exemplo, ponta a ponta. Claro que, pensando em low code, um mundo low code, por Uhum, exemplo, eu quero ter um pleno no meu time que se eu der um projeto para ele, ele vai conduzir ponta a ponta. Então ele vai. Isso eu estou falando muito no contexto de alocação. Eu não estou falando quando o uhum, cara trabalha em fábrica de software e tal, que aí é outro cenário totalmente diferente. Estou falando mais no contexto de quando a gente tem os perfis alocados no cliente. E aí, quando a gente tem perfis alocados no cliente, às vezes a gente tem pequenos times, né? Times de quatro, cinco, seis pessoas ali, e às vezes naquele time você tem um júnior, tem um pleno, uhum, tem um uhum. sênior. Então, nesse contexto, eu espero que o pleno, se eu pegar um projeto menor, que não tenha tanta complexidade, talvez a especificação já foi toda feita, então ele tem a especificação pronta, ele vai ter que codar. E ele tem que ser Concordo. capaz, vamos dizer assim, de fazer aquele projeto ponta a ponta, e se ele travar, ele tem livre acesso ao sênior que vai ajudar ele. Muitas vezes o que eu proponho, por exemplo, é que o sênior faça a arquitetura do projeto, cuide da Uhum, modelagem, defina toda a estratégia de qual tecnologia vai ser usada para desenvolver o projeto e o pleno executa. Então, o que pode dar BO, que é o planejamento, que é a definição, modelagem de banco, questão estratégica mesmo, o sênior faz. E o uhum. pleno executa. Teve dúvida, procura o sênior. Agora, o sênior, no meu ver, assim, a perspectiva que eu tenho é, meu, esse cara, ele não só tem que dar conta de fazer um projeto ponta a ponta, conversar com o cliente, fazer o levantamento de requisitos, criar os diagramas, conseguir se expressar muito bem com o cliente, saber dialogar ali com o cliente. É claro que assim, né? Esse é o sênior que toda empresa quer, né? É aquele sênior que ele é um sênior analista, ele é um combo ali, né? Meio um severino, um É. sênior severino. Porque a gente sabe que a gente tem sênior que é um sênior que só coda, ele vai codar. Tipo, não Só que pede aquele para cara ele que. falar com o cliente que ele não vai nem querer falar com o cliente. Mas de repente esse sênior que só coda também, o cara assim, é impecável em tudo na Em parte tudo. técnica, né? Exatamente. É aquele cara que não tem BO que ele não seja capaz de resolver, assim, do ponto de vista técnico, né? Então, quando você tem um cara assim,
Eu gosto de ter esse cara como arquiteto no meu time, entendeu? Uhum, Porque é um cara que, quando o projeto vai começar, você deixa ele definir tudo. Fala, cara, você é responsável pela arquitetura desse projeto. Você que vai definir quais tecnologias que a gente vai usar, você que vai fazer modelagem, você que muitas vezes vai componentizar. Se tiver algum uhum, componente que a gente não tem, você vai componentizar. E o cara que for desenvolver só vai usar o componente pronto. uhum. Então, eu vejo assim. E a questão da quantidade de anos, eu também acho que importa. Não só os anos, mas os anos combinado com as entregas. Então, tipo assim, Sim. qual o volume de projetos que você fez? Você consegue ser sênior sem ter feito pelo menos uns dois projetos, um que deu muito certo e um que deu muito errado? Porque os projetos que dão errado é que ensinam muito, né? Tipo. É. Você precisa fazer uma certa quantidade de projetos, errar, aprender e tal, adquirir essa experiência para você ser um sênior. Eu acho difícil um sênior que tenha pouco volume de projeto, só quantidade de anos, vamos dizer assim, sabe? A não ser que o cara, sei lá, ele tem uma formação muito foda e, Ou a não ser tipo que seja o assim, caso que a gente falou do técnico, o cara é, que é, mas ele vai ter volumetria de projeto, porque provavelmente. vai porque o problema difícil vai cair para esse cara resolver sempre. Exato, exato. Então eu Às acho vezes que o assim, tempo com volumetria de projeto é um bem casado, assim. É uma coisa que eu costumo sondar em entrevista. Quando eu vou fazer entrevista, o cara fala, eu sou sênior, legal, você é sênior. Eu tenho, sei lá, 5, 6 anos de experiência. Aí eu falo, cara, me fala dos seus projetos. Eu não quero saber das tecnologias que você sabe, nem nada. Eu quero saber dos projetos que você fez. Me fala um projeto que você fez que foi um BO, que deu errado. Como que vocês lidaram com isso? Como que foi? e eu acho no caso da Power Platform é muito importante a gente jogar algumas perguntinhas para ver se a pessoa realmente entende as limitações da plataforma e como é que ela conseguiu, É, né, tipo assim, Low superar as code, a questão limitações das limitações se torna um critério de sucesso de projeto ou não, né? é, porque assim, aí se o cara te falar, ah, não, nunca encarei isso, tu fala, esse cara não viveu o projeto de Ele não verdade. pegou, não pegou um Entendeu? projeto BO, né? Não pegou, Entendeu? certeza. É. E é uma coisa que é engraçada também, assim, às vezes essa história de volumetria e projetos complexos influencia muito, porque eu já vi gente com às vezes 12 anos de experiência que total cheio de segurança, entendeu? Mas Sim, por quê? Eu entendo que de repente não pegou nenhum projeto difícil, eu estava sempre supervisionado, eu não dei esse passo para frente de, tipo assim, me dá mais umas tarefas mais difíceis aí para eu tentar aprender e sim. desembolar mais, entende? Eu acho Eu que isso é acho que importante para qualquer um querer crescer. a pessoa ela tem que, eu vejo assim, essa questão do trabalho remoto, para quem está iniciando, eu vejo que é um grande problema, assim. Eu acho que a pessoa ela precisa, ela quando ela está iniciando, ela precisa estar inserida dentro de um time, ela Uhum, precisa ter aquele dia, ela precisa passar por essas etapas, sabe? Ver o outro ali com problema, aproximar, falar, nossa, deixa eu ver esse problema que você tá tendo, sabe? Tipo, precisa dessa dinâmica. E isso é uma coisa que me preocupa muito, assim, tipo, é, quanto mais as empresas procuram um profissional sênior, independente, que toca a coisa ponta a ponta, quer dizer que não é um projeto que é feito por duas, três pessoas. É um projeto que é feito por uhum, um cara. E aí, como que rola a capacitação da galera que está entrando? Como que o júnior vai um dia ser sênior, não estando dentro de um time, sabe? Para ele pegar pequenas coisas e aprendendo, tendo aquele acompanhamento do pleno ali. Mesma coisa o pleno. Como que o pleno vai chegar a ser um sênior bem-sucedido? Não um sênior por idade, mas um sênior que realmente teve contato com um cara sênior que foi dando os pulos do gato para ele. Cara, isso aqui, ó, quando você vai começar o projeto, você tem que levar muito isso aqui em conta. O planejamento. Se você falhar no planejamento, o efeito você vai ver lá na frente. Essas dicas que é ali no dia a dia, sabe? Quando eu vejo as empresas querendo contratar um cara só que resolve tudo, me preocupa muito isso. A galera que está começando. é. Como que vai ser a jornada deles? Eu Entende? fico pensando a mesma coisa também, cara, não faço ideia. E eu acho que uma coisa também, assim, com essa mudança de tecnologia tão rápida que tá tendo, eu acho assim, claro que todo mundo tem que aprender tecnologia, mas você fica muito atento em desenvolver habilidades também, de tipo isso, habilidade de resolver problema. Sim, Porque, tipo, um problema que tu resolve hoje
com o Power Platform. A gente começou com SharePoint e hoje está em Power Platform. Mas Sim, a nossa habilidade de resolver problemas vai ser a mesma. Talvez daqui a 5 anos ninguém está usando Power Platform mais, assim, em grande escala, mas todo mundo vai estar fazendo sim. qualquer coisa com inteligência artificial. Mas Mas eu porque todo mundo acredito que. fala da importância disso que você está falando, desenvolver as habilidades, soft skill, né? Vamos dizer assim. É, e são coisas que você traduz para qualquer tecnologia, né? Sim, Porque se for olhar até quando do início da nossa carreira, óbvio que eu acho que de repente agora vai ter uma diferença maior, sim. Mas eu acho que se as pessoas sempre colocarem na cabeça que aprendizado na nossa área vai ser constante, infelizmente, é infinito, né? impossível não estar tendo que estudar sempre, é, e focar em desenvolver essas habilidades, entendeu? Tentar ter visão geral de tudo. Acho que a tecnologia se aprende rápido depois. Dica pra galera aqui que eu deixo tenta desenvolver sua habilidade de se comunicar, escutativa, porque isso vai ser, assim, ouro, vai valer ouro, já está valendo ouro e a tendência é que cada vez mais vai valer mais ainda. Então, você saber sentar ali com o cliente, saber conversar com ele sobre o negócio, não envolver, não ficar falando muito técnico, falar como o cliente fala, falar do ponto de vista de negócio mesmo. A questão de saber escutar, saber anotar é muito importante. Eu Uhum, vejo que tem gente que tem dificuldade, às vezes escuta, 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 não anota nada e depois, nossa, e agora? Ele falou aquilo, a reunião não foi gravada, como é que eu faço? Eu vou ter que ir lá e perguntar de novo. Não tem nada mais estressante para o cliente do que fazer uma reunião de novo para falar a mesma coisa que ele já tinha sim. falado. Então, assim, desenvolva a sua habilidade de escutar, desenvolva a sua habilidade de anotar. Tudo isso vai contribuir para você ser um sênior, que é o que todo mundo quer ser ali no final das contas, né? E eu acho que isso vale não só para cliente, até para desenvolvimento assim, com relação aos sêniores da equipe, porque assim, se o cara é sênior, ele vai estar sempre ocupado, e por mais que ele prestou atenção e você não na reunião, por exemplo, ele não tem que sempre saber tudo de cabeça e parar o que ele está fazendo para ajudar algo que a pessoa podia ter prestado atenção. E às vezes Exatamente. eu sinto muito essa dependência de quem está começando, do tipo, eu não acho que isso é uma habilidade que, tipo assim, a pessoa precisa de ter 10 anos de experiência para pegar. É um pouco de dedicação, É né? dedicação, é foco ali. Tanto que no nosso time interno, a gente teve um estagiário, ele já está com 1 ano e pouco, agora ele foi promovido a júnior, e a gente mentorou ele desde o início, e a gente sempre ensinou ele essas 3 coisas que eu falei aqui. Uma, cara, pratique a escuta ativa, foque. Qualquer coisa que você não entender, pergunte. Só alinha com o cliente, por exemplo, porque às vezes a gente deixava ele conduzir, depois que a gente capacitou ele. Alinha com o cliente se você vai poder fazer as dúvidas, tirar as dúvidas, enquanto ele está te explicando a regra, ou se você anota a dúvida e depois que ele te explicar tudo, você pergunta no final. Só alinha com Uhum, ele antes como que ele prefere conduzir isso. Mas saber escutar, saber anotar. Nenhuma pergunta é boba. Pergunte tudo que você não entendeu do que ele está falando. Tente questionar ele porque às vezes o cliente fala um nome quando ele está explicando uma regra de negócio e depois ele se refere àquela mesma coisa com outro nome. uhum, Tente ver com o cliente e falar, cara, vamos definir um nome para isso aqui? É esse ou é esse? E aí você anota aquele nome. Porque depois, quando a gente for definir arquitetura, tudo, a gente ter essa linguagem ubíqua que a gente fala é muito importante para você ter a qualidade uhum, como um todo. Toda reunião, todo mundo vai estar falando a mesma língua, a documentação vai estar usando a mesma língua, vamos dizer assim, e o próprio código vai refletir isso, né? Então a gente sempre fala essas 3 coisas, 4 coisas aí para ele: escutativa, anotar, perguntar tudo. E é isso, assim, sempre tentar desenvolver melhor a sua habilidade de se comunicar, porque isso, futuro vai ser o que vai salvar muita gente aí. uhum, com certeza. Porque você é independente de qualquer tecnologia, cara. E assim, são coisas que, como eu vou falar, não, por mais que tenha automação, inteligência artificial, esse lado humano sempre vai ser necessário. Então, são Exato. habilidades que vão se tornar indispensáveis no futuro. Muita coisa ali a IA vai fazer automático, de código e tudo mais, mas essa habilidade aí de você conversar com as pessoas, essa daí vai ser sempre necessária. Legal, Sim. cara. Acho que deu pra galera entender um pouco aí dessa questão da divisão dos perfis, a gente deu uns exemplos, deu umas dicas aí. Agora bora pro legal, né? O salário. Como é que é o salário?
o tal do salário aí na Europa, assim, pensando em júnior, pleno, sênior, e aí pensando em range, né, tipo, de tanto a tanto, assim, como que você tem visto aí as vagas quando você vê aí na É, Irlanda? pois é, eu vou falar da Irlanda, mas assim, claro que aqui é maior do que em Portugal, tá? E quando você vai ver Uhum, uma vaga, eles vão te anunciar, tipo assim, por exemplo, nossa, a vaga para sênior tá, sei lá, pagando 75 mil por ano. Só aham, que dividindo por mês, você não vai receber isso líquido porque tem muito imposto em cima. Você recebe, sim, você tem uma, acho que assim, eu acho que até 44 mil por ano você não tem taxa, não, desculpa, acho que até 40, acho que de 20 e poucos até 44 você tem 20% de taxa. De 44 aham, para frente, tudo que você ganha acima de 44 você tem 40% de taxa. Então vamos quarenta por falar cento 40%. Então o total dá mais ou Meu menos Deus. assim, toscamente falando, quem tá na faixa desses 70 e poucos vai ser taxado uns 30 e poucos, 33 por aí, entendeu? Caramba, Então no final tá das pior contas do eu que te o falo assim, Brasil. a taxa é Tá alta. Então, pior por do que o exemplo, Brasil, cara. a taxa é muito alta. Então, por exemplo, o cara que essas faixas geralmente, vaga de TI vai girar do mais júnior na faixa de uns 32 para o mais sênior uns 70, 60 e poucos. Tem empresa que vai pagar até mais, mas eu te falo assim, a Aham. média de Mas vagas essa aí que seria tipo a aparecem média, assim, né? é, mas pode ter empresa que paga mais, claro, dependendo da experiência do cara, dependendo da negociação que ele conseguir. Então, Sim. convertendo para o mensal, isso vai dar tipo assim, entre 2.400 até uns 4 mil e pouco euros por mês. E aí seria, por exemplo, 2.400 seria tipo um máximo para um júnior, mais ou menos. Como que é? Eu acho que seria para um. Eu não sei, cara, te falar. Eu sei que eu tô vendo pelo que eu vejo anunciarem. Não sei se. Mas eu acho que Sim, é muito difícil ganhar muito menos que 2 mil euros aqui. Porque certo. acho que fica abaixo do mínimo, entendeu? Mesmo você sendo júnior. É muito Uhum. difícil, porque assim, uma Pô, pessoa que. Alguém que lava prato aqui faz 40 horas por semana, tira isso, dependendo, entendeu? Então, assim. sim, sim. É, eu sempre ouvi falar que os salários na Irlanda são maiores que Portugal, né? Portugal, querendo ou não, que eu me lembre, assim, é onde tem o menor salário, assim, da Europa, assim, do ponto de vista de TI, das pessoas que eu conheço. Então, tipo, se pegar, for comparar Portugal, Espanha, Holanda, é, enfim, alguns que eu já tive acesso a valores, assim, Portugal tá ali entre os menores. Eu acho que Holanda e Alemanha É, são eu muito vejo, parecidos com aqui também, pelo que eu vejo. né, com a Irlanda, né? É. No Brasil, assim, eu gosto de me basear bastante ali no site do API. Eles fazem uma pesquisa. A PINF é um site aqui de São Paulo. Já foi bem mais badalado Uhum, ultimamente, depois de tudo que rolou aí, LinkedIn e tal. Mas eu ainda gosto da pesquisa dos caras, assim, porque tem uma base de milhares de profissionais lá. Então é uma pesquisa que eu gosto bem, assim. Só que eu vejo que agora eu tô vendo umas coisas muito discrepantes. Então, por exemplo, se você pega uma vaga de júnior, júnior, vamos supor, .NET, Java. Júnior mais dessas uhum, linguagens, não estou falando low code, tá? uhum. Você vai ter ali, por exemplo, de 2 a 4 mil para um júnior, por exemplo. Só que é um espaço muito grande. Então É. você tem um júnior ganhando 2 e você pode ter um júnior ganhando 4, entendeu? E vai, quando você vai para uma empresa global, você pode ter um júnior ganhando mais que 4, tá? Ganhando mais que 4. Aí, quando você vai para o pleno, você pega ali 5 até uns 7, 8. 7, eu diria. E aí, se for empresa global, passa do 7. Tem empresa Uhum, global que vai pagar mais que 7. É, E aí, depois, o sênior, você já começa ali, tipo, de uns 8 para lá. E aí, tipo, para lá pode significar um valor totalmente aleatório, porque vai depender muito do perfil do cara, todos os skills, tudo que ele sabe, uhum, idiomas, porque tem vagas, por exemplo, você é sênior, tá, mas você é sênior e eu posso te colocar num projeto em espanhol, posso te colocar num projeto com um time que fala inglês, pô, uhum. aí o cara vai negociando mais, entendeu? Então aí, enfim, o valor pode variar muito. Low code. é, É mais ou menos a mesma coisa, mas o que eu vejo do low code eu vejo o low code ganhando melhor quando ele está numa empresa global. Quando ele não está numa empresa global, principalmente quando ele está iniciando, é aquela coisa, né? O cara paga pouco ali pro cara, porque o cara tá aprendendo, aquela coisa toda, tal.
Então, ele só vai ganhar um salário mais assim de mercado, talvez quando ele é promovido ali para júnior ou para pleno, assim. Aí ele Uhum. consegue já ter um valor bem mais dentro do mercado. Mas quando o cara é estagiário, por exemplo, meu, estagiário, eu tô vendo assim que os caras estão pegando pesado, no sentido assim, de tem empresa que paga muito pouco para estágio aqui, para os padrões de São Paulo, tá? Esses valores que eu tô falando aqui, padrões de São Paulo. Mas eu tô vendo, tipo, eu peguei um cenário aí o mês passado de estágio que quase que quando eu tava começando, o meu salário de estágio tava melhor do que o cara hoje. Então é uma coisa assim ridícula, muito absurda mesmo. As empresas estão chutando balde, assim, sabe, para estágio. É como Saulo, assim, mas, como tá difícil arrumar estágio, eu vou pagar qualquer coisa, o cara vai aceitar, entendeu? mas até essa vaga de júnior que tu tá falando aí também, eu não tô achando que tá pagando muito mais. Tipo, eu comecei a trabalhar 17 anos atrás e eu Exato, trabalhei em BH. Óbvio, o salário de BH é menor do que São Paulo. A média de júnior sim. era 1.200, 1.400. Se hoje é 2.000 em São Paulo, não tá Cara, muito eu acho que eu melhor, tenho cara. isso na CLT, eu acho. Tipo, eu tenho a Pois minha é. CLT lá de 2000 e bolinha, lá era isso, entendeu? É. Então, o que eu tô vendo, assim, e isso foi pós-Covid, tá? Pós-Covid. Inclusive, quem quiser colocar nos comentários aí, se eu tô falando um monte de merda, fica à vontade, pode colocar. Mas, assim, isso é o que eu vejo, tanto nesse site da PInfo, quanto o que eu vejo conversando com pessoas. Falo, cara, você tá ganhando quanto? Gente que, às vezes, eu indico pra Uhum, vaga e tal, e as pessoas abrem tranquilo. Então, assim, eu vejo que pra júnior, pra ingressar, tem empresa aí que tá pagando muito pouco, e estagiário nem se fala, tipo, é como se fosse uma coisa simbólica, assim, mesmo. Então, além da dificuldade de você ingressar, quando você ingressa, o salário tá bem pouquinho mesmo, assim. Você tem que ter aquela atitude ali de aguentar firme ali o seu período de uhum. estágio, para depois você começar como júnior ali e se restabelecer. Mas tá complicado, assim, o que eu tenho visto, assim, sabe? Acho que a galera tem que ver isso mais como um treinamento do que como um emprego, no final das contas. Exatamente. O estágio É. hoje eu vejo que, assim, cara, é um preço que você paga porque você vai aprender. Você vai aprender ali. Então você tem que levar isso em conta. Esse estágio que você está entrando, o que que te ofereceram nesse estágio? Você vai estar junto com um time, você vai estar aprendendo. Como que vai ser esse estágio? É bom você se informar bem como que vai ser o estágio, fazer pergunta. Você pode perguntar. Ah, cara, como que vai ser meu estágio? O que que eu vou Uhum, fazer? É low code, mas o que que eu vou fazer? Eu vou poder fazer projeto, eu vou receber atividades com pequenas demandas que eu vou poder fazer. Porque assim, é uma oportunidade de aprender e dependendo da empresa você vai ser efetivado e as coisas vão ficar legais para você. uhum, Mas se no estágio você não perceber uma vantagem assim do ponto de vista de aprendizado, toma cuidado que você pode se meter numa fria que você não vai aprender, talvez, não. não vai aprender o quanto você poderia e ainda não vai ganhar nada de dinheiro. Tipo, E tá perdendo tempo, é. né? Então, cara, tá É, muito delicado isso, assim, tá delicado. uma coisa que tu falou que só é interessante citar também, assim, eu acho que no Brasil é uma disparidade muito grande em relação do júnior pro sênior e tipo do sênior para quem é gerente, diretor, por aí vai, dependendo do lugar. Aqui, Sim. por exemplo, igual eu te falei, a faixa vai entre dois e pouco até quatro e pouco, é o dobro. Aham. Não são dez Do vezes mais. start até o topo, né? Vamos É. dizer assim, do start até o topo. Aqui não tem isso, cara. Não tem essa igualdade. Aqui você pega o sênior assim, o júnior e o sênior. O sênior pode ganhar 3 vezes mais, talvez até 4 vezes mais do que o júnior, entendeu? Vai depender dos skills que ele tem ali. É que nem eu tô Uhum, falando, os idiomas, o nível que ele consegue fazer de entrega. Enfim, o poder de negociação dele, mas eu vejo que é muito discrepante. Tirando algumas empresas, que eu estou falando isso muito empresa global. Quando uhum, você vai para a fábrica de software, e aí eu vou dar um exemplo aqui, vou pegar a TOTUS, por exemplo. Na TOTUS você não vai perceber essa disparidade, porque é uma fábrica de software, é uma empresa que tem uma política salarial muito bem definida. Você pega pleno, você tem vários níveis de pleno ali. Então você não vai ter disparidade absurda entre um pleno e um sênior, por exemplo. Mas quando você vai para consultorias globais, é, onde você pode atuar em projetos
não só no Brasil, mas ao redor do mundo, onde os idiomas contam bastante, isso influencia muito no salário. Eu acho Interessante saber que é disso, cara. isso. É. É, isso é uma coisa que eu vejo que na Europa eu acho mais justo, assim, vamos dizer assim, eu É. acho mais justo do ponto de vista de sociedade mesmo, assim, não ter tanta disparidade, sabe? É como se as coisas fossem melhores, eu acho. Quando você tem muita disparidade, fica esquisito, né? Mas é o que eu tô falando até assim, não é só pra TI, cara. É que eu citei a história do cara que lava prato, que se o cara quiser ganhar dinheiro, ele vai ganhar dinheiro lavando prato. Não precisa, Sim. tipo, ele vai ganhar igual um júnior de TI, ou até mais, entende? E aí, É, o caso no Brasil é muito diferente, essa disparidade não, é social é muito muito, diferente. muito Um grande. júnior numa empresa global, um cara que lava prato, ele nunca vai chegar nem perto de um júnior numa empresa global. Não vai mesmo. Pois é. Não tem como. O cara vai ganhar um salário e meio se ele for super protagonista lavando prato. Uhum. Enquanto que o júnior vai ganhar, tipo, 4, 5 salários quase, entendeu? Pois é, Pensando que ele velho. tá numa empresa global. Então, assim, não é, a disparidade é muito grande. Salário é sempre polêmico, né? Galera, Mas eu é acho legal. que é legal falar, né? Tipo assim, para colocar do ponto de vista de perspectiva também, eu acho. Tem gente que acha que, eu vou começar e daqui 2 anos eu tô ganhando 10K. Cara, tem muita gente que vende curso aí. Eu vendo curso, eu tenho meus cursos lá na Hotmart, na Udemy e tal, mas eu nunca falo pra você que você vai virar pleno em 3 meses, que você vai virar pleno, em 6 meses. Eu não Isso não faço esse tipo de existe. coisa. Tem muita gente que faz paciência, né? Tem gente que fala e tem gente que acredita. Então, fica esse E o problema é dilema que, aí, assim, né? pode até ser que as pessoas consigam uma vaga nesse esquema, só que eu acho que na hora que o bicho pegar de verdade e eles não conseguirem entregar Aí conforme você esperado, aí tocou vai ficar feio. no ponto. Aí você tocou no Entendeu? ponto. Eu vi muito acontecer isso ali na época do Covid, pós-Covid um pouco. A pessoa se declarava pleno, se declarava sênior, e aí ela era contratada, 3 meses depois ela estava desalocada. Que era justamente aquele período de experiência ali, né? Por que que ela está desalocada? Pode ser por N motivos, mas um motivo muito comum é que ela se declarou sênior, por exemplo, o cara pegou ela, alocou ela dentro de um cliente e falou, cara, desenvolve esse projeto aqui, o prazo que o cliente comprou é 3 meses, 3 meses tem que estar pronto, e o cara tinha que fazer tudo, desde a análise até o desenvolvimento completo do negócio. O cara, obviamente, não conseguiu fazer, porque ele não era sênior. Cara, e infelizmente, assim, a gente pode. O pessoal, se a gente fala, o pessoal acha que a gente é cruel, que a gente pega pesado, mas é aquela história. Pode ser que tem gente que põe mais pressão, outros não, mas pode reclamar o que quiser, cara. Se o cliente não gostar do resultado que entregou, não tem continuidade. É, eu Então, já atendi assim. cliente que estava numa situação dessa, o cara foi contratado, como sênior. E aí era um projeto fechado, 3 meses, foi esse exemplo que eu dei. E o projeto não foi finalizado. E aí, quando o cliente também não ficou próximo ali, o cara apresentava do jeito que ele queria ali, o que ele tinha feito, o cliente não foi além ali, não ficou tão próximo para ver se a coisa realmente estava pronta. Resumindo a história, o projeto tinha várias coisas ali que, se você clicasse no botão, não acontecia nada, o botão estava ali, Uhum, mas ele não fazia nada. Tinha várias automações por trás que precisavam estar prontas e não estavam. O cliente, quando viu isso, quando a gente explicou, a gente teve que explicar para o cliente, olha, a situação que o projeto está é essa daqui. Para terminar, ele vai precisar de mais 1 mês e meio. Então, tinha aí dos 3 meses, que foi contratado, que deveria ser suficiente. Para terminar, ia precisar de 1 mês e meio. O cliente falou, tudo bem, então, o que eu quero é o seguinte: vocês vão pagar metade do prejuízo, eu vou pagar metade do prejuízo. A minha metade que eu vou pagar, o cliente foi ok. Ele falou: a minha uhum. metade eu vou pagar porque eu não fiz a gestão como eu deveria do recurso. Ele estava alocado, eu deveria ter acompanhado mais de perto. Mas então vamos dividir esse prejuízo. Só que eu não quero mais esse cara aqui. Ele não atende mais a gente. Aí Então, tipo fizeram o quê? assim, Colocar outra pessoa no lugar para poder terminar o trabalho. colocar outra pessoa no lugar para terminar o trabalho. Ou seja, para essa pessoa, um cliente gigantesco, um cliente global, fechou as portas para ele. Isso é até uma coisa assim para as pessoas refletirem assim, cara.
Não importa aonde você trabalha, o grau de satisfação que você está naquele cliente. Se você está insatisfeito, saia. Mas, tipo assim, não faça algo que vá prejudicar a sua imagem ali. Porque eu brinco aqui em São Paulo, a gente fala, nossa, o mercado de São Paulo é enorme, é muito grande e tal. Mas é ridículo, porque você troca de segmento e de repente você Uhum, encontra aquela mesma pessoa. Você fala, cara, o mercado não é tão grande assim quanto você pensa que é. Então, se você pisar na bola, se você fizer alguma coisa que não é legal, você vai se queimar no mercado, entendeu? Então, ao invés de ficar reclamando no corredor que tá ruim, não sei o quê, cara, não tá bom, pede pra sair. Ou tenta conversar e ver o que que precisa ser feito pra melhorar. Se já fez isso e não deu certo, sai, é melhor. Sai, deixa, tipo, tudo ok, porque nem todo mundo que tá ali naquela empresa é ruim. Você vai ter o seu network, depois você vai encontrar essa pessoa numa outra empresa, e se você se queimar, como que você vai ser recebido lá quando você for para outra empresa? é. A gente nunca Entendeu? sabe quem a gente vai encontrar amanhã. Então, assim, Exatamente. eu tenho sorte várias vezes, assim, já esbarrei com gente que eu trabalhei antes, sim. Sempre agi da maneira mais profissional possível, entreguei tudo que foi pedido. E é bom que eu sempre tenho um feedback muito bom. Mas Exato. porque, né, fiz o que era É, necessário, é conversei isso. quando devia ter sido conversado, e é isso aí. A gente sempre tenta Né? conversar. Não deu certo a conversa? Meu, melhor você sair, procura outro lugar para você que vai dar certo, mas não se queima, tipo, para você sempre manter as portas abertas ali. Não tô nem falando com a empresa, talvez você nunca mais queira voltar para a empresa, mas a empresa não é a empresa são as pessoas que estão ali, né? Uhum, Essas pessoas elas saem da empresa, vão para outra empresa e tal. Então você tem que se dar bem com todo mundo, né, da e melhor maneira possível. de repente o clima, a gestão de uma empresa não é legal, mas aquele profissional que trabalhou contigo, que estava no meio, né, entre a direção e você, gosta de você e pode te contratar em outra empresa que ele mudar de lá depois. Não sei. Exatamente, exatamente. Comigo, por exemplo, já aconteceu várias vezes, assim, trabalhar com uma pessoa numa empresa, depois a pessoa sai, às vezes, primeiro que eu, e aí quando vê, passa um tempo, ela fala, "Ô, vem trabalhar comigo aqui, tá legal aqui, não sei o quê." Uhum, Então você ter esse bom relacionamento, sempre é bom, cara. Muito melhor do que você concordo. brigar, arrumar confusão, ficar reclamando nos corredores. Tem gente que gosta pra caramba de reclamar no corredor. Eu já fui reclamão. Quando você é imaturo, quando você é jovem e tal, muitas vezes você não tem essa experiência. Ninguém te falou, cara, não é assim que faz as coisas, né? Tipo, eu Uhum. lembro de épocas quando eu tava começando que eu reclamava muito. Falei, não, tá uma porcaria essa empresa aqui, não tem condições, tá muito desorganizado e tal. Mas não é esse o ponto. Se você percebe que não tá bom e se você não percebe que é possível ter mudança, é você que tem que sair. É você que tem que procurar a mudança que É. você quer. Não, você não vai conseguir mudar a empresa. É, ou aceita ou muda, ou sai, né? Exato. Essa é a dica, sem dúvida. Michel, cara, queria te agradecer. Eu acho que, tipo, a gente falou muita coisa aqui. Eu espero que o pessoal, se não tiver paciência de assistir tudo, manda resumir lá no Copilot. Pula direto pro ponto que Manda interessa também. resumir, porque hoje em dia, né, o tempo tá todo mundo na ansiedade, mas eu acho que foi muito legal. Gostei pra caramba de falar contigo aqui. Também Espero que o gostei pessoal muito, cara. também aproveite aí as dicas. Que você quiser falar aí, fica à vontade, cara. Eu só queria agradecer a oportunidade, cara. Acho que foi muito legal ter tido essa conversa contigo aqui também. E espero que a gente possa colaborar novamente no futuro, de alguma outra forma. Tipo, a Sem gente dúvida, né? mantém contato Tipo, e pensei. algum evento junto, fazer alguma coisa, fazer um vídeo mais técnico. Eu Sim. gosto de fazer esse tipo de coisa. A gente pode bolar. Gente, e ali no início tem o blog do Michel ali. É muito bom. Muitas vezes eu já estive naquele blog e recomendo, viu? Recomendo. Então, eu não sei se você já chegou a pensar em YouTube, essas coisas assim, cara? Ou não, nunca passou pela cabeça assim? Falar pra você que eu não pensei, mas agora que o meu foco tá mais em Power Pages, eu comecei a pensar porque não tem ninguém que fala disso no Não YouTube. tem, né? Não tem conteúdo, né? Entendeu? Tem só, Sim. eu conheço dois caras que falam apenas no YouTube, então, Você de repente é uma poderia criar um boa. canal e falar com foco total em Power Pages, por É, exemplo. e tipo assim, nem que seja para iniciante, entendeu? Igual o Reza do Run faz lá, que tipo, ele Sim, mostra detalhe a detalhe, porque assim, às vezes falta isso.
Eu acho que tem muita coisa na documentação, mas é muito espalhada, assim. Eu aprendi porque eu, tipo, eu fiz O os projeto cursos para te ensina, né? certificação, o projeto foi me ensinando, os caras que trabalhavam comigo foram me passando, mas quando eu comecei, eu sabia, eu não sabia muito, assim, eu tinha estudado para certificação apenas, né? E vocês sabem que as dúvidas que eu mais recebo no canal, eu cheguei a fazer uns dois, três vídeos sobre Power Pages. E assim, qual que é a dor de todo cliente? Eu acho que fica a dica para você montar esse canal aí, cara. Uhum, A dor de vários clientes, várias pessoas me preocupam com essa dor. Cara, eu preciso fazer uma coisa aqui que o meu fornecedor externo precisa acessar, entende? Então, tipo, ele fala, uhum, pô, eu quero que ele preencha os dados ali de um cabeçalho e depois tem uma tabelinha para ele inserir umas coisinhas ali em formato tabular. E isso chegue para mim. O que que eu uso para fazer isso, tal? E eu acho que assim, se você fizer um canal só sobre Power Pages, falar desde o setup, licenciamento, uhum. e um case desse tipo, por exemplo, eu mesmo vou fazer propaganda do seu canal aqui no canal, sem dúvida, porque é muita gente que procura perguntando isso. É. Ah, eu tentei usar o E, Forms, não dá. Dá para compartilhar o Power Apps público? é, e outra coisa importantíssima também, então eu já fiz a apresentação aqui em um meetup aqui na Irlanda uma vez, foi um pouco a parte de segurança, que assim, é muito fácil a gente fazer tudo em Power Pages, tipo, tem vários exemplos com JavaScript, jQuery, etc. Sim. Só que como a galera vem muito do mundo low code, eles não pensam muito na segurança do tipo, eu tô habilitando uma tabela do Dataverse externo, o E o que 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 acarreta, significa saca? isso, né? O que que Às vezes significa isso? a galera expõe todas as colunas, tem como desabilitar e habilitar só algumas colunas, especificar Aham, qual eu vou atualizar ou não, colocar permissionamento de acordo, igual tem no Dataverse, que é um, né, sim. eu sou a pessoa atribuída para aquele registro, e aí eu consigo atualizar ele, mas tem muita coisa que a galera não tem noção, e às vezes, Eu assim, vejo que já dei segurança é o uma. maior gap, cara. Eu lembro que toda vez que eu fiz vídeo sobre segurança, fosse Dataverse, fosse SharePoint, toda vez que falava sobre segurança, o vídeo tinha muita visualização, tinha muito comentário, porque é uma coisa que é difícil achar alguém falar sobre segurança, né? Não importa assim, se é no Power Automate, se é no Power Apps, não importa. É um conteúdo escasso. Então, É. se você fala sobre segurança, você tem audiência. Então, uma coisa que realmente eu tô pensando em falar mais mesmo. Vou ficar te mandando mensagem, então. E aí, já criou o canal do YouTube sobre Power Pages? Já, pô? Demorou. E aí eu já vou te indicar aqui no canal, pô. Porque A é única, sério, é muita gente que procura, perguntando esse tipo de coisa. A única coisa é que eu vou ter que fazer isso em inglês, né? Porque minha audiência é toda em inglês praticamente. Ah, Porque. mas isso é legal, porque o YouTube hoje ele tá dando uma coisa que ele tem a dublagem automática. Ah, tá, verdade, verdade. Eu já Então, vi isso em alguns canais. tipo, você pode criar o seu canal em inglês, tudo direitinho, publica o conteúdo em inglês, e aí a pessoa vai assistir, coloca ali a legenda, coloca a dublagem Aham. automática, é tranquilo. Ah, então tranquilo. Porque assim, querendo ou não, Sucesso. a gente atinge mais pessoas no mundo, né? Usando inglês. Então. Lógico, lógico, sem dúvida. No meu canal, depois que eu comecei a postar os vídeos recentes, que aí já tem a dublagem, de vez em quando aparece um comentário em inglês lá. Então você vê que o YouTube está mostrando o conteúdo para pessoas de fora, entende? Porque antes ele não mostrava, né? Ah, verdade, verdade. Entendeu? Eu já vi o contrário, cara. Eu já vi uns vídeos em inglês aparecendo em português, sendo que tipo, o meu perfil ele tá em português, mas eu vejo muita coisa em inglês. Então, alguns Aham. caras que falam de Power Platform vão aparecendo em inglês, eu tô assim, cara, estranha essa voz dele. Por que que esse cara tá Mas, falando português, pois né? é. É, porque o YouTube normalmente ele pega do browser mesmo. Então, se o seu É, browser tiver lá nos idiomas como português, ele vai colocar a dublagem automática do é. português, entendeu? Aí, você colocando em inglês ali o browser, ele vai pegar Hum. o áudio padrão. Não lembro em qual dispositivo que eu usei isso, cara, mas achei engraçado. Show. Mas é isso, Michel. Muito obrigado, cara. Foi muito bom. E Valeu.